Graças e paz. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe Dan. Como proposta pela Superintendência, estaremos estudando as orações que Jesus fez e ensinou, tendo em vista que 2024 foi intitulado por nosso pastor como o ano da busca. E nada melhor para buscar o Senhor do que oração. O texto que a gente vai usar hoje é o texto de Lucas, no capítulo 18. A oração da viúva e do juiz iníquo. E também a oração do fariseu e publicano. Então vamos ler os versículos de 1 a 14. Lucas, capítulo 18, os versículos de 1 a 14. Enquanto os irmãos procuram o texto, vamos também orar e agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder usar a tua palavra. Pai, visita o coração de cada aluno que chegou a este lugar, como também daqueles que não poderão vir, Senhor, mas que vão acompanhar pela internet. Pai, que onde esse serviço chegar, as pessoas sejam abençoadas pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, te oramos, agradecidos, porque não merecemos, mas a tua graça nos proporciona, Senhor, estar diante da tua palavra e poder estudá-la. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do verso 1 ao 14. Mas, antes de lermos propriamente o texto, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Lucas foi discípulo de Jesus? Lucas foi apóstolo do Senhor? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Quem foi São Lucas? Foi um discípulo de Jesus? Não foi. Lucas era médico, era grego e era o auxiliar de Paulo nas viagens. Era um cooperador do apóstolo Paulo. E em dado momento do ministério paulino, Lucas viu a necessidade de transmitir o evangelho e as primeiras coisas que aconteceram após a assunção de Jesus para um público determinado. Lucas escreve para Teófilo, seja Teófilo uma pessoa ou seja Teófilo filhos de Deus. Mas Lucas escreve esse tratado justamente para explicar em detalhes tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus e após ressurreição e assunção. Então a resposta é que Lucas não foi um apóstolo de Jesus. Porém, nós temos o privilégio de estudar o evangelho mais completo de todos. Lucas ele fez um apanhado, um estudo detalhado, entrevistando todos os apóstolos. Lucas tem no seu evangelho informações de cada um dos apóstolos. Tem informação de cada um dos discípulos de Jesus. E o seu tratado é o livro de Lucas, o evangelho, e o livro de Atos. Antigamente era um livro só, todo. Mas foi dividido em 2 volumes e separado, um como evangelho e um como Atos dos Apóstolos. Se os irmãos observarem, quando a gente encerra a leitura de Lucas e vai iniciar a leitura de Atos, parece que a gente está lendo o mesmo livro, porque partes do capítulo 24 de Lucas são repetidas no capítulo 1 de Atos. Então, Lucas é o único escritor bíblico que não é judeu, ele é grego. E pelo privilégio de podermos estudar estudar algo que foi feito com minúcias de cuidado, nos dá muita riqueza de detalhe no texto. Então a gente começa o capítulo 18 lendo assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade
uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Seguindo o texto, vamos para a segunda parábola, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vimos 2 parábolas que Lucas detalha a respeito de oração. Ele começa a primeira dizendo que orar é um dever. Então, dever, a gente pode intercambiar essa palavra e colocar obrigação. Orar é a obrigação de todo aquele que crê. Se é obrigação o fato de não orar, se torna pecado? É interessante a gente pensar. Por quê? Porque se é uma obrigação imposta, o não fazer é pecado? Ainda que de modo negligente se faça a oração, é preciso orar até aperfeiçoar essa oração para que não seja negligente. Orar é comunicar, é expressar em palavras, em algo que a gente entenda, aquilo que necessitamos. Quantas vezes gastamos orações com pessoas? Porque todo modo de diálogo é feito à base de orações. Se eu digo a você a paz do Senhor e você me responde, é uma oração respondida. Para poder comunicar a você algo, uma oração equivale a um texto expresso em palavras ou escrito. E Jesus está dizendo que é um dever orar e não desistir, não esmorecer, não desfalecer. No texto que a gente leu, a oração se refere a palavras que, faladas ou mentalmente pensadas, dirigimos a Deus. Ele faz uma comparação de uma viúva que precisava de uma resposta e se dirigia a um juiz injusto repetidas vezes. Na semana passada a gente estudou a oração dominical, ou mais conhecida como a oração do Pai Nosso, que é uma oração que está no centro do Sermão da Montanha, no capítulo 6.
A gente vê instruções um pouco antes da oração para que a gente não use de vãs repetições. A gente não pode usar vãs repetições. Agora, no capítulo 18 de Lucas, a gente escuta uma mulher que repetidas vezes se dirige ao juiz cobrando uma resposta pela sua causa. Essa mulher repetiu essa oração não sei por quanto tempo. Juiz, faz justiça contra o meu adversário. Juiz, eu preciso de uma resposta. Seu juiz, me dá uma resposta a respeito do que eu te peço. Embora ela tenha usado palavras talvez diferentes, mas a sua petição era a mesma por um tempo que a gente não sabe determinar qual foi. A pergunta que faço, já de início, e eu peço a ajuda de Wilson, ou de alguém que se candidate para ficar com o microfone, para a gente poder ouvir os irmãos. Quais seriam os motivos justos, aceitos, para esse tipo de oração repetida? Se a gente tem uma instrução, no capítulo 6 de Mateus, como estudamos a semana passada, para que a gente não use de repetição, porque assim procedem os gentios. O capítulo 18 de Lucas diz que a viúva pedia sempre a mesma coisa. Como isso funciona? A gente pode ou não pode repetir? E o que podemos repetir e o que não podemos? Do que trata mais ou menos aquilo que Lucas tenta explicar através dessa parábola? Qualquer um que quiser me ajudar nessa aula, acena com a mão e o Wilson vai levar o microfone até você. Nós somos uma classe e precisamos uns dos outros. Quais seriam os motivos que nos faz orar sem cessar, orar repetidas vezes por uma mesma causa? Qualquer um pode me ajudar. Ninguém se candidata? Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você já teve... Irmã Oriana, Wilson, por favor. A paz do Senhor. Amém. Eu acredito que quando você tem um propósito, não é? Um propósito, uma causa, e aí você apresenta diante de Deus, repetidas vezes, todos os dias, porque Deus não se cansa de ouvir as nossas orações, não é? E aí quando você tem esse propósito, é válido. Um propósito ou uma causa. Mas qual seria esse propósito? Eu vou dar alguns exemplos. Eu preciso de uma promoção no meu trabalho. E eu vou fazer um propósito com Deus para ser promovido. Eu posso orar isso repetidas vezes? Eu preciso de um aumento de salário. As minhas despesas aumentaram, chegou os netos, e eu começo a indagar a Deus a esse respeito. Eu preciso trocar de carro. Eu preciso trocar de casa. Eu preciso trocar de esposa. Ah, essa não pode, né? Essa não, né? Então essa não. Mas pulando essa, quais são as orações que podem ser feitas de modo repetido? Trocar de filho também não pode, né? Não. Qual seria esse propósito aceitável diante de Deus? O que seria um propósito justo para que eu colocasse diante de Deus repetidas vezes? Pode, Jesua, Wilson. Deixa eu chegar o microfone perto de você. A paz. Amém. A Bíblia fala que os anjos, continuamente, eles repetem que Deus, ele é santo, 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 santo. Eu entendo que uma oração que não é uma vã repetição, é uma oração de adoração a Deus. Então, Deus, ele nunca vai se cansar, entre aspas, de ouvir a nossa adoração a Ele. Olha, está chegando luz, está chegando mais ou menos aquilo que o próprio texto, dentro de um contexto, fala. Deixa eu dar um spoiler a vocês.
Quando a gente começou a leitura do texto, o texto diz assim: e contou-lhes também uma parábola. Na segunda parábola a gente fez a mesma leitura. Pode falar, Wilson. Paz, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja dúvida da classe. Se eu peço a Deus hoje e amanhã e durante a semana e durante um bom tempo para que Deus cure alguém da minha família, isso é uma oração de repetição e não é uma oração adequada a se fazer? Quando eu perguntei no início se havia algo que permeava o nosso pensamento constantemente, uma delas é a enfermidade. Quando a gente tem algum parente, ente, amigo, uma pessoa mais próxima, que se encontra num estado de calamidade, seja em casa ou seja hospitalizado, a gente não consegue descansar a mente àquele respeito. Então, todas as vezes que inclinamos a nossa mente a dirigir a Deus uma palavra de oração, primeiro alerta, a luz amarela. Pai, a saúde de fulano, de ciclano. Pai, segundo a tua vontade, cura se é propósito teu, se não, dá um bálsamo que ele não sofra, que ela não sofra. A situação de uma enfermidade na família é algo que, de modo algum, tira férias do nosso pensamento. Então, não é nem que seja de modo repetido, mas é uma oração de urgência, é uma oração de necessidade extrema. Às vezes, a gente não vai orar por um familiar, mas é alguém íntimo, é alguém próximo, é alguém que a gente conhece. E seria uma oração intercessória no mesmo sentido. Não seria uma oração de repetição. Talvez a oração de repetição fosse eu pedir em meu favor, como exemplifiquei a Aurian, o meu aumento de salário, a minha promoção, algo que fosse de alguma forma me beneficiar, porque aí a Bíblia entraria em conflito com ela mesma, porque Tiago escreve no capítulo 4 dizendo que a gente pede mal e muitas vezes não recebe, porque a gente pede para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Então, um aumento de salário, uma capacitação melhor, seja ela qual for, de um carro, de uma casa, seja lá o que for, seria meu próprio benefício. Para que eu consiga essas coisas, a Bíblia vai me instruir a me esforçar, a trabalhar, a me dedicar, a me capacitar, para que eu consiga essas coisas. Mas, quando eu faço repetidas orações em favor de mim mesmo, eu estou fazendo o contrário que Tiago ensina. Na questão de uma terceira pessoa orar por alguém em busca dessa cura, dessa solução, não seria o mesmo caso. Irmã Nice quer falar, por favor. Paz, irmãos. O seguinte, eu acho assim, oração repetitiva é aquela oração que parece uma reza, que todas as vezes que você vai orar, você diz as mesmas palavras, sempre as mesmas palavras, como tal da Ave Maria, né, do Pai Nosso, sempre as mesmas palavras, não muda nunca. Agora, esse tipo de oração que nós estamos conversando hoje, que nós estamos comentando, é diferente, porque a palavra de Deus diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele está mandando que a gente peça. Porque, por exemplo, eu tenho orado e pedido a Deus incessantemente, todos os dias, para a volta do meu filho para a igreja. Não é? Porque meu filho está afastado já há quase 4 anos, todo mundo sabe disso, e eu tenho pedido constantemente, e isso é um pedido insistente todos os dias. Deus não sabe? Sabe. Mas ele não disse que eu tenho que pedir incessantemente, que se eu pedir, ele vai me dar? Agora, só que eu tenho que sempre ter aquilo na mente. Eu vou pedir, mas tem que estar dentro da vontade dele. Se estiver dentro da vontade dele, vai acontecer. Se não, não vai acontecer. Mesmo que eu peça insistentemente, não vai acontecer. Porque Deus, eu tenho que continuar insistindo e pedindo. Porque a oração, no meu entendimento, a oração repetitiva é aquela que é igual todos os dias, com as mesmas palavras, como uma reza. Não é esse o caso. Nós estamos pedindo por um propósito todos os dias, mas com palavras diferentes, com emoções diferentes, é diferente. A gente pede o mesmo assunto, mas a gente pede de uma forma diferente. Porque cada vez que a gente vai orar, a gente vai conversar com Deus. E toda vez que a gente vai conversar com Deus, a gente conversa de uma forma diferente. Vai depender do dia, vai depender das nossas emoções, vai depender da intensidade do nosso querer,
daquilo que a gente está querendo, daquilo que a gente está querendo ver realizado na nossa vida. Então, insistentemente eu peço sim, todos os dias. Se for repetitivo, então eu estou sendo repetitiva, porque eu peço todo santo dia que Deus tenha misericórdia da vida dele e salve a vida dele e traga ele de volta. E isso é um pedido que é constante e é direto, todos os dias. Eu acho que isso não vai aborrecer Deus, por quê? Porque ele sabe que isso é o certo. E eu também sei que ele sabe que isso é o certo. Agora, Vamos lá. A senhora está usando palavras diferentes para que não se torne uma reza. Então, a senhora está usando, Deus salva meu filho. Aí amanhã a senhora diz, Senhor, o meu filho precisa ser salvo. E depois a senhora diz, Senhor, lembra daquilo que eu falei ontem, que era a respeito do meu filho? Não é esse o fato que não torna ou torna uma oração repetitiva. A gente viu que não podemos usar de vãs repetições, e nessa questão de vãs repetições, a gente atribui muitas vezes a uma doutrina que é ensinada no outro credo de repetir um texto. Entenda, a nossa fé, ela vem proveniente do judaísmo. O cristianismo é uma raiz que surge de dentro do judaísmo. O judaísmo proclama rezas contínuas em repetições, mas assim mesmo não são chamados rezas. Como assim? Eles têm textos bíblicos que eles usam repetidas vezes em suas orações. Então, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a Ele darás culto. Então, são coisas que eles repetem. E seria isso uma reza? Não, não é. Qual é o fato de ser uma reza, ou de ser algo que é de modo repetido e vão? Você vai repetir esse texto 10 vezes. São longuinho, se eu achar tal coisa, eu vou dar 3 pulinhos. Isso é uma vã repetição. Isso nem existe. É um mantra que se inventou. Então, assim, são coisas que se repetem sem sentido. Qual é a repetição sem sentido? É você pegar algo e dizer, olha, Senhor, eu vou rezar o Pai Nosso, que está aqui no capítulo 6 de Mateus, 40 vezes. Você vai decorar e vai aprender de cor. Mas qual o sentido disso? Orar por outros, interceder por outros, clamar por terceiros, isso é comum e a Bíblia incentiva. A Bíblia vai dizer que Jó teve a sua sorte mudada quando ele orou pelos amigos. Quando a senhora ora pelo seu filho, a senhora está orando pela cura da enfermidade dele, uma enfermidade que hoje muita gente não conhece. É a enfermidade desse mundo. É a gente se afastar de Deus, porque a Bíblia vai dizer que sem Cristo, sem Deus, a gente está perdido. E essa é a maior enfermidade que assola o mundo atual, a perdição. A gente não tem isso muitas vezes como enfermidade. A senhora está orando pela cura, a cura espiritual de uma vida que servia a Deus e deixou de servir. Então o que a senhora está pedindo a Deus é, cura o meu filho, ele está no leito de UTI, ele está em coma, ele está desacordado, ele perdeu a percepção da realidade. E embora a senhora use as mesmas palavras todo dia, ainda assim, não seria uma vã repetição. Não seria uma reza. Não seria algo sem propósito, sem causa. Ainda que fosse repetida, que a senhora criasse como uma poesia, que a senhora escrevesse todas as palavras dessa oração, e que todo dia a senhora repetisse aquele mesmo verso ao Senhor. A senhora está clamando por alguém que está enfermo. E isso não é uma vã repetição. O que o texto fala, e que bem pontuou Jésua, é o tipo de oração que o texto pede. Como eu disse a vocês, Lucas, ele fez um estudo, ele fez um apanhado. Ele colocou aqui, nas porções do seu evangelho, coisas muito ajustadas. Então, quando ele diz, propôs-lhes também uma parábola, ele está dando continuidade a um raciocínio anterior. O capítulo 17 desse evangelho de Lucas vai falar sobre 3 assuntos principais. O primeiro, perdão. O segundo, gratidão. E o terceiro, a iminência do tempo deste mundo, da volta do reinado, do reino de Deus nessa terra. Então ele vai dizer, olha, quantas vezes devo perdoar? Tendo em mente que o judeu perdoava 3 vezes, Pedro tenta se sobrepor e diz, a gente perdoa 7, porque a gente é os top de linha, a gente é os cara.
Aí Jesus está dizendo, não, vocês também são abaixo da média, porque não se perdoa ninguém contando as vezes. Então ele vai dizer, perdoe um número que você não possa contar, que você perca a conta. Gratidão, ele cura 10 leprosos, e um deles volta para agradecer. Cadê os outros 9? Não foram curados? Todos foram curados, mas um agradece. E o fato de agradecer, Jesus disse, também foi salvo. Então ele começa a discorrer ali sobre a questão da iminência do reino de Deus, da importância de que é algo repentino, que é algo maravilhoso, que vai mudar a vida das pessoas. E talvez, como Jesus pontuou, a oração que Jesus está dizendo é que eu seja grato, que eu seja alguém que perdoa como Deus me perdoou, mas que eu tenha em meu coração o desejo, o anseio, a vontade de estar com Cristo. Ah, Pai, como as costas anseiam por água, assim a minha vida, assim a minha alma anseia por Ti. Só que um tipo de oração contínua a esse respeito pode criar em mim religiosidade. Como assim? Eu sou um adorador por excelência, a minha oração todo dia é declamar os salmos, e não é reza. É dizer ao Senhor, volta, eu estou com saudade, a minha alma anseia por Ti. Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana. Senhor, eu sou o cara que dizima, que dá oferta. Senhor, eu não falto um culto, não falta uma escola bíblica. Senhor. Aí a parábola que vem em seguinte é, subiu a orar um publicano e um fariseu. E o fariseu contava de si mesmo as suas proezas. Eu faço, eu sou, eu aconteço. Eu não sou como o outro que não ora. Eu não sou como o outro que não devolve o dízimo. Eu não sou como o outro roubador, injusto. Eu não sou. Aí Jesus está dizendo, quem desceu da oração justificado? Aquele que se autoproclamava suficiente, ou aquele outro que sequer levantava os olhos aos céus, batia no seu peito e dizia, tem misericórdia. Tem misericórdia. O contexto geral vai dar mais textos como exemplo. Ele vai chegar depois da oração do fariseu, no capítulo 18, e vai contar que Jesus abençoava as crianças. E é interessante a gente pensar que as coisas começam a criar lógica quando a gente faz a amarração do contexto. Os discípulos tentaram proibir as pessoas de trazer as crianças para que Jesus tocasse. Quando o texto fala em algumas traduções criancinhas, ele se refere de fato a bebês, a crianças recém-nascidas, a pequenas crianças que choram, que às vezes estão chichadas, que às vezes estão com a caquinha. Traziam para que Jesus tocasse. Não tinha fralda descartável naquele tempo. Então, imagina a situação. Chegavam umas que estavam ali meia recheada. E os discípulos fazem, não tragam. Jesus faz um mover dizendo, olha, quem não for como elas, não pode receber o reino dos céus. Aí a gente lembra da perícope anterior, perdão. A gente deve perdoar como Deus nos perdoou. Mas qual seria o melhor exemplo de perdão? As crianças. Gente, as crianças estão brincando. E em meio à brincadeira, elas se desentendem. Uma morde a outra, uma puxa o cabelo da outra, uma bota o dedo no olho da outra. Você separa, corrige. Em 10 minutos, essas crianças estão brincando junto, como se não tivesse acontecido nada. Passa o dia todinho, arenga, faz as pazes. Arenga, faz as pazes. Eu escutava dos meus pais, quando eu era pequeno, olha, eu não quero você brincando com Marcelino. Por quê? Porque Marcelino não presta para brincar com você. A gente arengava, chegava em casa, eu chorando na minha, ele chorando na dele, não pode mais brincar, não pode. No outro dia a gente estava tudo no campinho, brincando do mesmo jeito, parecia que era a coisa mais natural do mundo. A criança perdoa, não conta, não leva em conta, não faz anotação. A criança não perdoa dizendo assim, tu vai fazer isso de novo? A criança não perdoa desse jeito, a criança perdoa de modo genuíno. A criança agradece de modo genuíno. Como?
Você pega uma criança e corrige, bota de castigo, tira o celular, não vai ligar a televisão. A criança chora, esperneia, parece que é o fim do mundo. Ficou de castigo 10 vezes durante o dia, algumas vezes, inclusive, precisou levar umas palmadas. Você tira a criança do castigo. Pronto, saiu do castigo, pode assistir televisão. Obrigado, papai e mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Te beija, te abraça, como se nunca tivesse sido corrigida nem ficado de castigo. Você pode ver uma criança chorar, de espernear no chão. Você libera o perdão daquela situação que houve com a criança é grata. E é uma gratidão genuína. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Muito obrigado, eu amo, você é o melhor pai, você é a melhor mãe do mundo. Quando a gente entende o que significa o perdão, o que significa a gratidão, e o que significa isso que foi derramado sobre nós como graça, a nossa oração, ela começa a ter um propósito certo diante de Deus. Aquilo que eu achava que era conveniente, orar pelo meu salário, pela minha promoção, por algum benefício meu, perde o sentido. Jesus vai dar 2 analogias quando ele fala do reino de Deus. Ele vai falar do tempo de Noé. Olha, as pessoas casavam, trabalhavam, plantavam, faziam suas necessidades comuns, quando de repente veio o dilúvio e acabou com todos. Jesus acaba a primeira parábola dizendo que quando voltar encontrará fé nos homens. O Filho do Homem, Jesus, quando vier, achará fé nos homens? Ou será que eu vou ser encontrado do mesmo jeito daquele povo de Noé? Pai, é meu trabalho, me dá uma promoção, aumenta meu salário. Pai, é o meu casamento, restaura, modifica, transforma. Pai, são os meus filhos. Pai, são as minhas situações pessoais. A minha prioridade de oração é aquilo que me beneficia diretamente. Ou será que eu vou estar envolvido em orações de dizer santo, 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 santo? O que é que move o meu coração hoje a orar? Como eu disse a vocês, quando é algo de enfermidade, algo que clama por uma urgência, como a senhora fez, irmã Nice, e está fazendo, é natural. Ela pode orar por qualquer situação. Tem uma situação que grita na mente dela como urgente. E em qualquer oração que ela fizer, ela vai agradecer o feijão. Quando ela vai agradecer o feijão, ela diz assim: Pai, obrigado. Se lembra assim, eu já falei contigo hoje de manhã, a minha causa, meu filho está enfermo, restaura, conserta, tu está voltando, chegou a hora de conserto, ela esquece até de agradecer pelo feijão. Porque algo urge, algo chama a atenção das palavras que ela dirige a Deus. Aí ela vai agradecer porque a neta chegou da escola. Obrigado, Senhor, já chegou, está tudo em paz. Mas se lembra, Senhor, que eu já falei contigo hoje 18 vezes. Meu filho está precisando. E não é vã repetição. Porque Deus conhece o meu coração e o teu coração. Quais são os outros textos que estão no capítulo 18? Bartimeu. Burburinho aconteceu. Bartimeu pergunta: o que é que está acontecendo? Não, é o filho de Davi que vem aí, é aquele Jesus, o Messias, aquele que tem feito a mudança no mundo. Bartimeu começa a clamar, o povo diz: cala a boca, Bartimeu. Ele disse: não, eu tenho uma necessidade urgente. Eu tenho algo que é urgente para mim. Chegando na presença do Senhor, com a bengala, sei lá, com um galho de mato, o que é que tu quer que eu te faça? Ah, Senhor, seria bom um cão-guia, alguma coisa aí para melhorar a minha situação e tal. Não, eu sou cego, Pai, que eu veja. É evidente que ele é cego, mas ele declara, ele formaliza uma oração. Eu preciso enxergar. Eu preciso ver. Está no teu coração? Rasga. Apresenta. Não cria enfeites para falar com Deus. Ele é o teu Pai. A gente aprendeu isso semana passada. Ele é o teu Pai. Teu e meu, Jesus disse. Ele é o nosso. Então para com aquela oração de Deus de Abraão, lá no trono, tão longe, Ele está perto.
está junto de você, ele senta do teu lado, ajoelha do teu lado, ele escuta, ele encosta a cabeça na tua boca quando tu sussurra. Fala. Está doendo, ele está vendo que está doendo, ele está vendo, ele sabe, mas fala. Ele sabe que a tua cegueira é esta ou aquela situação. Apresenta. Quanto mais dói, mais você pede. Quanto mais é necessário, mais você fala. E é vã repetição? Não, não é. Porque aquilo está doendo em você. Aquilo está machucando você. Qual é a vã repetição? É eu não ser alguém como criança, que tem uma intenção de obter vantagem e que chega diante de Deus com artimanhas, com modos e estratégias para mostrar a Deus que eu não estou repetindo. Então, de manhã eu peço uma bola para ir para o campinho, e de tarde eu vou orar a ele dizendo, olha, pai, aquilo que o povo chuta, a bola? Não, aquilo que o povo chuta lá no campinho para jogar bola. Aí quando é à noite eu vou orar, pai, aquilo que entra na barra e faz o gol. E cada vez eu vou usar uma palavra diferente para confundir. Mas a minha intenção ele conhece. Aí Tiago vai explicar dizendo, olha, você muitas vezes não recebe. Por quê? Porque você pede mal. Pede mal por quê? Porque você está pedindo para o seu próprio interesse, para o seu próprio deleite. Se você pedisse a bola dizendo que era para os amigos se alegrar, para a comunidade ficar ocupada em vez de estar a ermo à toa, talvez você conseguisse. Mas você está pedindo a bola para chegar no campinho e dizer, eu vou jogar no primeiro jogo, porque a bola é minha, e se eu não jogar eu levo a bola. Você está com interesse próprio. E será que Deus não conhece? Os termos dessa oração do capítulo 18. O juiz era justo? Não, não era. E o exemplo que o próprio Senhor dá é que a mulher que pedia a esse juiz que não era justo era uma viúva. Quem era a viúva nesse contexto? Alguém que tinha a maior necessidade, porque é diferente de hoje, que as viúvas são assistidas com tantos direitos. Naquele tempo a viúva não tinha direito a nada. Ela tinha uma propriedade, e o marido morria, a propriedade era tomada e dada aos irmãos do marido. Ela ia depender da bondade dos herdeiros principais. A mulher não tinha direito a nada. E Jesus está dando o exemplo de alguém que era mais necessitado, pedindo a alguém que era injusto. E alguém que era injusto, dada a importunação que aquela mulher fazia, fez o que era preciso para que ela não importunasse mais. Jesus está dizendo, quanto mais, ele faz a comparação, quanto mais o vosso Deus, que não é injusto, ele tem pressa em te responder. Para a gente parece tarde. Pedro vai explicar isso dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para a gente parece demorado, mas Deus tem um tempo certo de todas as coisas. Podemos orar, irmão, por nossa própria saúde? Podemos. A Bíblia vai dizer que Paulo orou incessantemente para que Deus tirasse dele um espinho na carne. A resposta para Paulo não foi favorável. E talvez até foi. Mais do que ele merecia. O Senhor disse a ele, Paulo, a minha graça, o meu favor, te basta. Suporta. O meu favor está sobre ti, a minha graça está sobre ti. Mas Paulo diz com isso que ele orava pedindo pela sua saúde. Então eu só posso orar pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha esposa? Não, você pode orar por você. Rasga o teu coração diante do teu pai. Ele é teu pai. Fala com ele. Mas lembra que o mérito, a grandeza e a resposta é dele. Quando a gente pensa nessa oração fora de contexto, a gente pode dar margem à nossa mente para fazer qualquer tipo de interpretação. Mas a gente está pegando uma oração que está dentro de um contexto. Você precisa ter o coração puro diante de Deus. Perdoar como uma criança perdoa. Agradecer como uma criança agradece.
anelar e desejar a presença do Senhor na sua vida como algo sério, sensato, puro. Como Bartimeu, rasgar o peito e dizer: é aqui o meu problema, é aqui a minha situação. Quando o nosso coração compreender aquilo que cerca, aquilo que está ligado diretamente ao texto, a nossa repetição de petições diante do Senhor terá propósito, terá causa, terá de fato um interesse genuíno. Porque Jesus faz uma pergunta no texto: quando o Filho do Homem vier, a gente diz que ele está às portas, a gente diz que ele está vindo, a gente diz que ele está chegando, e ele chega agora. Ele encontrará fé em nossos corações? A fé disposta a clamar de dia e de noite. Ele vai encontrar essa fé que rega, que alimenta e que fortalece a minha caminhada com Ele? Eu queria abrir a oportunidade para que você me ajudasse a completar essa aula de hoje, trazendo a sua opinião sobre esses textos, sobre o próprio texto da oração, sobre aquilo que envolve direta e indiretamente esses exemplos que o Senhor dá. Propôs-lhes também uma parábola sobre uma oração insistente e sobre uma oração humilde. Está livre a oportunidade, levanta uma das mãos, o Wilson está com o microfone, leva até você. Nos ajuda a formar esse contexto de hoje. Alguém mais nos ajuda? Outro texto que está aqui, no capítulo 18, e que também tem a ver com essa oração, a gente precisa pensar sobre isso, é do jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus e diz assim: bom mestre. Jesus responde a ele: por que me chamas bom? Só há um bom e é Deus. Entre outras palavras, Jesus está dizendo a ele: tu estás me reconhecendo como Deus? Estás declarando que eu sou Deus? Aí o jovem pergunta a Jesus, dizendo: o que faço para herdar, ter direito, ganhar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? E ele responde de pronto: sim, tudo tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus entra naquilo que ele propôs no início do diálogo, no início da oração. Tu não é bom. Tu me chamas bom, eu estou te dizendo que a bondade vem de Deus, mas tu não conhece a bondade, porque tu tem e retém, tu não divide. Falta uma coisa para você, o quê? Tuas posses, teus bens, vende, dá aos pobres e segue-me, vem para junto, vem aprender comigo, vem para a escola de discípulo, vem para a escola dominical. O coração dele pesa, porque ele tinha muitos bens. A proposta dele primária é: bom mestre. Jesus termina o diálogo dizendo: tu não ainda estás bom. Ainda te falta algo. Para que tu seja de fato bom, como Deus é bom, para que a bondade de Deus esteja em ti, observa os outros. A criança perdoa, a criança agradece, a criança não retém. A criança não guarda para si. Os meninos vão crescendo, vão ficando mais sabidinho, aí começa a ficar olhudo, é meu, é meu, é meu, é meu. Mas a criança, quando ainda tem a sua pureza, tudo que ela tem, ela dá. Ela divide. Ela tem essa bondade genuína. Jesus está dizendo: está te faltando isso. E a gente tem pecado muito quando a gente, de certa forma, indireta, estimula uma criança a ser pirangueira. Quando ela tem algo que a gente pede, ela diz: não dou, a gente acha graça. A gente sorri. A gente está dizendo à criança: não seja bom. A gente deve estimular essa bondade.
essa infância nas atitudes, nas práticas, para que ela cresça, não perdendo a essência de ser uma criança. A gente é criança muitas vezes quando a gente brinca, quando tem um bocado de homem junto, principalmente, parece um bocado de criança brincando. Mas a gente precisava ser criança também em nossas atitudes, em nossas intenções, em nossos modos e práticas de agir. Porque é isso que o Evangelho tem nos ensinado. Precisamos ser como crianças. Alexandre quer falar, Wilson? Wilson? Microfone. Alexandre quer falar? A paz do Senhor a todos. Quando você fala desse diálogo, né, de Jesus com o homem rico, ele diz que já tinha essa prática desde a sua mocidade, e o que lhe faltava era justamente vender os seus bens e seguir a Jesus. A gente sabe que no contexto de hoje, não é bem a questão da gente se desfazer das nossas propriedades, dos nossos bens, mas o que ele quis dizer seria em si a gente ser generoso para a obra do Senhor. Generoso com um coração bom, Alexandre. A questão do jovem rico, é interessante que o diálogo não termina ali. Os discípulos perguntam a Jesus como seria então a salvação de um homem rico? Seria impossível. Jesus disse: o que é impossível ao homem não é impossível a Deus. Não tem a ver com ter ou não ter bens, não tem a ver com a condição financeira. Tem a ver com aquilo que ele tinha retido no seu coração. Ele era mesquinho. Ele era de alguma forma malicioso. Quando ele chegou e cortejou Jesus, chamando Jesus de bom mestre, ele na verdade estava com intenção de aparecer para Jesus alguém generoso, alguém bom, alguém que tinha dentro de si mesmo bondade. E Jesus faz perguntas a ele simples: por que me chamas bom? Ou seja, tu é um homem da lei, tu é um doutor da lei, tu é alguém que pratica a lei, tu sabe que a bondade é de Deus. Bom só tem Deus. Entre outras palavras, tu quer dizer ou declarar que eu sou Deus? Eles queriam de todas as formas macular o ministério de Jesus. Eles não queriam de forma alguma admitir que Jesus fosse enviado por Deus, que fosse filho de Deus, que fosse alguém comparado a Deus. Então ele chama Jesus de bom com um termo de ironia. E Jesus desmancha. Jesus disse: bom é só Deus. E ele faz uma pergunta em seguida: o que faço para herdar a vida eterna? Ou seja, será que esse mestre que apareceu vai me ensinar algo que a lei não diz? Jesus responde a ele por aquilo que ele queria. Conhece a lei, pratica. E ele diz: tudo, sem falta, tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse: não. Na lei era: ama a Deus e ao próximo como a você mesmo. Na lei, amar ao próximo é estender a mão, é agir com misericórdia, e você não faz. Dá fim a isso que ocupa o teu coração, se desprende disso, doa aos pobres, vem e me segue. O jovem não quis seguir a Jesus. Em outro texto ele vai dizer que aquilo que é o meu tesouro está no meu coração. A riqueza estava no coração daquele jovem. E ele sai triste. Quando ele tem essa atitude contrária, Jesus está dizendo, entre outras palavras, que a bondade de Deus ainda não estava nele. Que ele fazia como a oração do fariseu. Ele fazia para aparecer. Eu sou alguém que jejua, que observa a lei, que guarda os mandamentos, que faz tudo. Eu não sou como esse publicano pecador. Jesus está fazendo essas comparações dos textos posteriores justamente com esses dois tipos de oração. A oração do publicano e fariseu é aquela que a si mesmo o fariseu se exalta. O jovem rico a si mesmo se exaltou. Eu conheço a lei e tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus está dizendo a ele: você não cumpre a lei como deveria cumprir. O amar ao próximo você não está fazendo. Se ele desse margem de andar com Jesus, Jesus ensinaria a ele: olha, um novo mandamento vos dou. Não é que você ame o próximo como a si mesmo, mas que você ame o próximo como eu amei. É um novo mandamento.
um mandamento que aperfeiçoou. Era amar o próximo como você ama você. Mas você não ama você como deveria. Então, ame ao próximo como eu vos amei. Essa semana eu conversava com o Josi em casa e a gente estava citando alguns textos. E é muito interessante que se eu perguntar a vocês na Escola Bíblica Dominical o que fala em João 3,16, vocês de pronto podem declamar aí de modo simples. Porque Deus amou o mundo, quase todo mundo sabe. Mas o que fala na primeira de João 3,16? É praticamente a mesma coisa. Só que ao invés de ser Jesus oferecido pelo próximo, eu tenho que dar a minha vida pelo meu irmão. E não é ir numa cruz, não é ser crucificado, não. É negar a mim mesmo pelo meu irmão. Porque se eu digo que amo ao meu irmão e não estendo a ele a mão, como jovem rico, eu não estou fazendo nada. Depois vocês olhem, 1 de João 3,16, e vejam um contexto. Como a gente estudou hoje no livro de Lucas, no capítulo 18, muitas vezes o texto está preso num contexto que de modo direto vai dar luz àquele texto. A oração da mulher diante do juiz tem esse fator. A insistência dela pela justiça que precisava ser feita era algo necessário a ela. Jesus vai nos dar exemplo como Bartimeu e como tantos outros textos que a gente viu. A oração do publicano e fariseu, a exaltação que aquele homem tinha por si mesmo, tirou dele a justificação diante de Deus. Aquele outro que sequer levantou os olhos, que batia em seu peito e se reconhecia como pecador, segundo as palavras do próprio Jesus, teve mais justiça, mais verdade, mais pureza na sua fala do que a do outro. Novamente, franquio. Alguém nos ajuda nessa aula de hoje? A oração, Wilson? Amém. Eu gostaria de fazer uma contribuição para a aula, professor. Baseado no texto da aula, Lucas 18, tem a oração de dois homens também, né? O fariseu E o publicano. e o Publicano. publicano. E a Bíblia diz que os dois estavam orando. Os dois estavam fazendo, direcionando orações a Deus. Mas a oração de um foi justificada perante Deus. E a oração do outro, não. Então, o que chama a atenção o texto é para a nossa condição quando nos colocamos diante de Deus. Que tipo de oração estamos fazendo diante dele? Mesmo fazendo petições. Como nos reconhecemos diante de Deus? É isso. Nino quer falar também, Wilson. Graças e paz, queridos. Professor Sorte, só uma dúvida. Diante de tantos exemplos que temos na Bíblia, se formos aqui abrir uma escala aqui, tenho certeza que o profeta Daniel ele seria mais citado, entre outros como o fariseu e o publicano. Mas a Bíblia não relata a oração que foi feita por Daniel. Mas tem uma oração que na Bíblia que ela é muito enfática. E eu perguntaria ao senhor, como podíamos classificar a oração de Elias, que era um testemunho ocular naquela hora, daquele momento? Mas qual das orações que você fala? Aqui está em 1 Reis, no capítulo 8, Reis, no primeiro, cadê? Deixa eu ver aqui. 1 Reis 18, 42 a 45, que ele faz a oração ali e desce fogo do céu. Como podemos classificar essa oração? Quando ele clama ao Senhor que se apresente diante dos homens, derramando fogo do céu para consumir o holocausto, não é isso? Aquela oração que desqualifica os profetas de Baal e o próprio Baal como divindade. Talvez a oração intercessória. Ele intercede a Deus ali por sua manifestação. A oração, ela tem alguns modos de serem feitas. A oração que Elias fez é uma oração totalmente de adoração a Deus. A gente falava no início da aula a respeito do tipo de oração. E foi citada a questão da insistência da mulher como repetição, ou como reza, ou como um mantra de estar repetindo. Eu falava no início da aula que o cristianismo, ela vem como raiz do judaísmo. E no judaísmo é comum orações serem feitas de pronúncia de texto. Então, assim, os salmos, que são canções
são também orações. Textos do Velho Testamento são citados como orações. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, não é pelo fato de repetir um texto, de repetir algo próprio, que se torna uma vã repetição. Na oração de Elias, era uma oração, talvez, eu não sei as palavras que ele usou na oração, mas para clamar ao Deus de Israel por sua manifestação e glória diante daquele altar, era uma oração de exaltação, de santificação, de adoração, mostrando que o Deus de Israel era de fato o Deus verdadeiro. Que o Deus de Israel precisava tomar novamente a identidade daquele povo para uma adoração única e exclusiva ao próprio Deus. Então, possivelmente, é uma oração, como o Jesus até citou no começo da aula, a oração que Isaías ouve os próprios anjos fazer. Santo, santo, santo. Ou seja, era uma oração que proclama, que declama a divindade, a soberania, a majestade de Deus. Jesus, quando ele nos ensina, como na semana passada, a oração do Pai Nosso, ele começa a oração dizendo isso: olha, ele está perto de você, ele é teu Pai, mas ele está nos céus, sobre, por cima, nas alturas, elevado. Ele é maior, ele é o maior, ele não é o maior em comparação, ele é o maior sem comparação. Então, talvez, eu não vou entrar nesse mérito porque não estudei o texto de Elias para falar com mais propriedade, mas a oração de Elias tratava sobre isso, sobre exaltação, sobre santificação do próprio Deus. Mais alguém? 3 minutos. No início da aula, a irmã falou que todos os dias, como algo contínuo e repetido, ela apresenta a salvação de um ente querido seu. E ela questionou se seria uma vã repetição. Ela disse, inclusive, que trocava as palavras para que não ficasse repetindo como uma reza. E eu disse a ela que não é o fato de usarmos palavras diferentes que torna a nossa oração uma reza ou não, mas é a intenção que brota em nosso coração. Até citei para ela que ela hoje reza essa oração contínua por uma enfermidade que a gente hoje deixou de considerar como enfermidade. Por que estou repetindo isso? Porque algumas pessoas chegaram depois. A enfermidade que mais assola a humanidade hoje é a falta de Jesus. É uma enfermidade que a gente muitas vezes não tem tratado como enfermidade. Mas se você tem parentes, amigos, pessoas que ainda não reconhecem Jesus, ela tem uma enfermidade que não tem cura, nem nesta vida, nem na próxima. Só Jesus é a cura dessa enfermidade séria. E você pode clamar incessantemente, repetidamente, pela cura da alma dessa pessoa, pelo encontro dela com Jesus. Mais alguém?